Depois de mais de 10 horas de sessão, que terminou na madrugada de hoje, os vereadores de Ubatuba aprovaram a cassação da prefeita Flávia Pascoal, do PL, por 7 votos a 3. A sessão começou na tarde de ontem e foi interrompida para a prestação de contas da Secretaria de Saúde, retornando só à noite. Apesar da sessão ter sido longa, o plenário permaneceu lotado. Depois de 3 horas de pausa, a sessão retornou. Logo na abertura, o presidente da Câmara, Eugênio Zilberberg, leu o pedido da defesa para adiamento da votação, já que houve mudança dos advogados. A solicitação foi apresentada nesta segunda-feira, mas o pedido foi indeferido pela Procuradoria Legislativa. Na sequência, o processo voltou a ser lido no plenário. Recomendo aos pares dessa comissão parlamentar processante o reconhecimento da procedência da acusação com o acolhimento da denúncia relativamente às infrações imputadas à prefeita, aguardando o sereno julgamento pelos emitentes vereadores integrantes do plenário da Casa Legislativa. A sessão permaneceu com todos os lugares ocupados. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal estiveram no local. 3 vereadores pediram a exibição dos vídeos que constam nos autos com as oitivas realizadas na Câmara Municipal. Uma das gravações, feita em 8 de maio, é de Rafael Pascoal Comite, irmão da prefeita. Passou da meia-noite e o plenário continuou lotado. Nesse momento, começaram os trabalhos de leitura das alegações finais da defesa. E quase 3 horas depois, o parecer final da comissão processante. Ao todo, 4 volumes foram lidos. Na sequência, os parlamentares discursaram no plenário. Cada vereador tinha 15 minutos. Dos 10, apenas 3 fizeram uso da palavra. São 90 dias desgastantes, né? Várias dirigências, várias situações aí difíceis de ser resolvido. A cidade praticamente parou com isso, né? A gente vê que há pessoas interessadas de um lado e de outro, mas nós estamos aqui para julgar. A sessão de votação da cassação da prefeita Flávia Pascoal começou 1h30 da tarde aproximadamente e foi interrompida por conta de uma audiência pública de prestação de contas da área da saúde. Houve uma confusão envolvendo participantes do plenário, o vereador José Roberto Júnior e o prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, que acompanhava a sessão. Ele começou a me provocar, dizer do pão, se eu comprava pão em Ilhabela, e eu achei estranho, porque foi um processo licitatório, um pregão eletrônico que todos tiveram como participar, e pelo que eu vi no processo, a empresa do irmão da prefeita não participou. Ele foi contratado por uma terceirizada para fornecer um tipo de pão em função dos preços serem menores. A comissão processante foi aberta para investigar possíveis irregularidades na compra de pães para a rede municipal de ensino, no valor de R$ 730 mil. A denúncia, feita por uma advogada, aponta que a empresa teria comprado os pães de uma padaria que teria ligação com a família da prefeita. A votação do pedido de cassação começou às 4 horas da madrugada. Por 7 votos a 3, os vereadores aprovaram as denúncias. A gente esperava que acontecesse, infelizmente. É um dia triste para Ubatuba, eu sempre falo que não é um dia feliz, né? Quando você caça um prefeito, né? Não é um dia feliz, mas existiam indícios e nós tínhamos que fazer o nosso papel de fiscalizador, nosso papel de vereador. E isso acabou acontecendo. É uma coisa que envolve as merendas, né, escolares, que envolve as crianças, então a gente fica muito satisfeito, porque a gente não aceita essa venda de pães num valor tão alto e relacionado à padaria da prefeita da cidade. Então a gente fica muito satisfeito com o resultado da comissão. Osmar de Souza, do Republicanos, Silvinho Brandão, do PSD e Rogério Frediani votaram contra a cassação. Não entendo nenhum dolo nisso, porque o pregão eletrônico, houve um processo administrativo para ver se havia alguma irregularidade, não foi constatado nada, a comissão foi levantada, foi suspensa a compra do pão.
Depois teve o Ministério Público, teve a denúncia também do Ministério Público, teve a Polícia Federal, mandaram para a Polícia Federal esteve aqui também, não constatou nada e se tornou um processo político, pela insatisfação, às vezes, de algumas coisas políticas que estão acontecendo na cidade. A partir de agora, com a aprovação dos quesitos elaborados no parecer da comissão processante, é confeccionado um decreto legislativo. Esse decreto legislativo é aprovado também aqui no plenário da Câmara e ele é publicado na imprensa oficial. Ato seguinte, são expedidos ofícios ao cartório eleitoral. A defesa e a prefeita Flávia Pascoal não compareceram à sessão. Agora a gente volta a falar sobre a cassação do mandato da prefeita de Ubatuba. A defesa de Flávia Pascoal, que recentemente mudou, analisa as manifestações que foram feitas pela comissão processante da Câmara. A repórter Graziele Gerondi está com a agora ex-prefeita de Ubatuba e traz mais detalhes ao vivo, né, Grazi? O que ela tem a dizer sobre a aprovação desse pedido de cassação? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Depois que ela foi cassada por 7-3 na madrugada desta terça-feira, a prefeita considera uma injustiça esse processo e deve recorrer. É com ela que eu converso agora, prefeita Flávia Pascoal, agora prefeita cassada, né? Como é que a senhora viu, como é que a senhora recebeu essa notícia da sua cassação, prefeita? Na verdade, eu já vinha sofrendo uma perseguição política há bastante tempo, né? Nós entendemos que é um processo político, não há crime. A questão em julgamento ali, a compra de pães, né, no local de um familiar, não aconteceu. O que aconteceu foi uma empresa que ganhou a licitação por pregão eletrônico e que a empresa adquiriu pães lá, no valor de perto de R$4 mil e não 700 mil, como foi veiculado nas notícias e na denúncia. Então, a denúncia é infundada, numa comissão processante totalmente atropelada, sem direito à ampla defesa e contraditório. Nós já estamos recorrendo à justiça e acreditamos na justiça. Infelizmente, né, quando a gente lá atrás fizemos a composição do nosso grupo, nós temos hoje um traidor, que é o vice-prefeito, que fez um conluio com os vereadores e loteou a prefeitura. Vocês de Ubatuba vão ver acontecer o loteamento da prefeitura de Ubatuba, a barganha, uma vergonha para a nossa cidade. E eu espero que a justiça seja feita, que todos os nossos poderes estejam atentos a isso que vai acontecer em Ubatuba. Nós estamos com a prefeitura em dia, com um caixa totalmente equilibrado, com 160 milhões na conta. Então, agora que todo o trabalho foi feito, se há o interesse desse golpe à democracia, de uma pessoa que não tem voto. E, prefeita, agora então vocês vão recorrer em que instância? Como é que vai ser? Que é o argumento que vocês vão utilizar para poder recorrer dessa decisão? Foi trocada a nossa defesa e nós estamos recorrendo aqui em Ubatuba e em São Paulo. E tenho certeza, tenho fé na justiça e na justiça de cima, que nós vamos ganhar e vamos retornar a Ubatuba junto com a população como prefeita. E eu estou sendo condenada pela Câmara, mas absolvida pelo povo. Não há clamor popular. É uma comissão processante totalmente política e golpista. A senhora viu, então, como uma injustiça todo esse processo? Totalmente injusto. Tanto é provado que fizeram as madrugadas. Não tinha população lá contrária à nossa administração. Ao contrário, tinha pessoas a favor da nossa administração. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de apoio a essa injustiça que estão fazendo em Ubatuba.